Boa noite. Boa noite. Irmãos, brincaram demais, aproveitaram demais o dia, estão cansados. Vamos então dar prosseguimento àquilo que nós estamos tratando nesses dias. Estamos trabalhando a redenção nos campos do Senhor. O Evangelho no livro de Ruth, tá? E grandes verdades já vimos aqui nas palestras das quais nós já tratamos e vocês já ouviram a expectativa de como essa trama se desenrolou, como Deus usou as ações dos homens ou a própria circunstância para que a sua vontade se cumprisse. E o interessante é que diante de tudo que nós ouvimos, tá? Sempre um tema ou uma palavra acaba surgindo em determinados momentos das palestras. Quando falamos de resgatador, de resgate, mas precisamos entender o que isso significa, como isso funciona, para que tudo que nós já ouvimos aqui possa ficar mais claro em nossa mente. Então, o nosso propósito hoje é tentar, de maneira simples e breve, compreender como esse termo, como esse tema é extremamente importante para Ruth, tá? E para nós hoje. E é por isso que eu quero que nós vamos olhar dois textos que que estão em capítulos que já foram trabalhados. Nós vamos olhar Ruth capítulo 2, verso 20 e capítulo 3, verso 9. Ruth capítulo 2, verso 20 e capítulo 3, verso 9. Ouça com fé a leitura que falei da palavra do Senhor, que diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Capítulo 3, verso 9 também diz assim: Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, e te bendizemos nessa noite, na expectativa, ó Deus, de que queremos aprender e ouvir mais da tua verdade. Queremos sair daqui transformados, renovados, impactados, impressionados com a tua palavra. E queremos, ó Deus, que ela possa mudar a nossa vida, para que esses lapsos de piedade não sejam apenas momentos, mas que possamos ser de fato, ó Deus, e viver de fato segundo a tua palavra. Nos ajude a entender, ó Deus, é o que eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nos últimos 10 anos, nós temos observado, não apenas em nosso país, mas em toda a questão do globo, né, terrestre, uma decadência na economia. Nós encontramos países aumentando e colocando e taxando produtos de outros países, sem se importar com o fato da irmandade, né? Nós temos países quebrados financeiramente. Nos últimos anos vocês viram a Grécia, por exemplo, que enfrentou uma crise terrível porque não tinha dinheiro para pagar os seus aposentados. O nosso país caminhava e caminha para a mesma situação. Por isso tanto se debateu sobre reforma da Previdência, sobre mudança, e muita gente não gostou, que vai mexer na aposentadoria, que vai ter que trabalhar mais. Enfim, esse tema da economia
ele mexe conosco, não é verdade? Talvez você, adolescente que esteja aqui, não entenda nada disso e diga, não, eu não sei do que isso do que isso se trata, mas você será afetado, porque você vai ter que trabalhar, contribuir para o INSS, para que amanhã, bem amanhã, você possa descansar recebendo um valor para que você possa desfrutar sem trabalhar. Não é assim? Ou eu estou errado, Gabriel? Ou não, né? Então veja. Só que esse problema que tem afetado basicamente a boa parte dos países, inclusive os países mais desenvolvidos também enfrentam situações econômicas difíceis, não seriam tão graves, ou não seria grave de forma nenhuma, se de fato todas as pessoas ou todos os países, todos os líderes observassem o que diz a Escritura a respeito da economia. Mas a Bíblia fala sobre economia? Claro que fala. A Escritura é palavra de Deus e ela é apta para nos ensinar e nos corrigir, nos educar, e ela vai tratar sobre todos os aspectos da vida, inclusive sobre como devemos lidar com a nossa economia. E para entender Ruth, o final dela e tudo o que está acontecendo, nós temos que entender um pouco de economia. E você vai pensar, como assim, pastor? Você vai ter que entender de economia. Então a ideia é, eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas, vou pedir a participação de vocês, porque senão vai ficar algo bem pesado, mas vamos ler alguns textos, vamos tentar debater, e se você tiver alguma dúvida, você pode então assim perguntar, que a gente vai tentar, na medida do possível, responder as nossas questões. Então veja, para entender a ideia do resgatador, é preciso considerá-lo não apenas olhando para o texto de Ruth, tá? Porque parece ser algo muito bonito, né? Aquele que estende a capa. Eu achei muito interessante o pastor Antônio falando hoje pela manhã dessa ideia. Não sei se vocês notaram, mas a ideia de lançar a capa quando ela pede é estenda suas asas sobre mim. É uma ideia de proteção, de cuidado, de sustento. Uma imagem belíssima. É uma imagem extraordinária. Só que, para entender todo o peso dessa informação, tudo que está por trás desse desejo, tanto do coração de Ruth, de Noemi, e do papel de Boaz como resgatador, e acima de tudo, da imagem que tudo isso está pintando, nós temos que ter uma compreensão daquilo que Deus estabeleceu a respeito da criação da terra e do parente resgatador que foi pincelado hoje pela manhã. Tá? Porque isso é essencial para entender tudo que nós temos aqui. Então vamos lá. No Antigo Testamento, nós temos informações dentro da Escritura de algo muito importante. Tá? Vamos lá. A quem pertence a terra? Qual é o versículo que vem à sua mente? Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Fundou a eles sobre os mares, sobre as correntes, a estabeleceu. Salmo 24, verso 1 e verso 2. O Salmo 95, 5 afirma: dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Então veja, se a terra pertence ao Senhor, se ele, como legítimo proprietário da terra, ele dá a terra a quem? A quem quiser. Independente se é Israel ou se é outros povos. Ok? Como, por exemplo, nós vemos o Senhor proibindo os israelitas de expulsarem algumas nações, incluindo os moabitas, do território que o Senhor tinha reservado para as nações pagãs. Deuteronômio 2:9, não precisa abrir esse texto, tá? Então veja, nós temos Deus prometendo, dando terra para Israel,
Nós temos Deus estabelecendo tudo sobre a terra, porque a terra pertence ao Senhor. Ele deu a todos os povos uma parcela em sua criação. Alguém abra para mim Deuteronômio 32, verso 8, e leia para mim. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Você vê, percebe que interessante esse texto? Quando o Altíssimo distribuía as heranças, quando ele separava os filhos dos homens, colocando cada um em seu limite, segundo os números dos filhos de Israel, você percebe que tudo o Senhor orquestrou de maneira muito extraordinária. E ele não fez isso porque era simplesmente caprichoso, ou fez isso pelo acaso, ou sem pensar, não. Tudo tem um propósito, tá? E o interessante é que o texto nos diz que nem os israelitas, nem as outras nações jamais assumiram a posse definitiva da terra, porque a terra pertence ao Senhor. E nós somos apenas... Como é que dá o nome? Administradores, mordomos da terra, cuidadores da terra. Essa era também dois princípios, aliás. O primeiro princípio, que, por exemplo, o nosso mundo ocidental adotou, que é da autodeterminação das nações, vem dessa ideia de que toda a terra foi distribuída por Deus a cada etnia. E também essa parte de não haver uma posse plena da terra, uma propriedade da terra, implicava também na lei do jubileu. Que era a distribuição. A gente vai chegar lá. Vamos devagar. Então veja, a terra como uma dádiva, aqui no caso Israel, se revelava como um empréstimo, tá? Deus deu a Israel uma terra, Deus estava emprestando a terra a Israel, e eu preciso que você tenha em mente aqui, depois a ideia, porque a terra mana leite e mel, porque Deus escolheu exatamente aquele lugar para dar a Israel, sendo que o pecado expulsou de uma terra que manava leite e mel do jardim, e eles então descem o monte e vão viver no caos, e agora Deus, você vai perceber isso no decorrer da nossa palestra, Deus está restabelecendo um novo local, um novo jardim, mas algo como se fossem parcelas. Mas Deus vai levantar ou dar ao homem para que ele possa experimentar novamente os benefícios daquilo que o Senhor tem preparado para o seu e que se revelará de maneira plena lá no futuro, tá? Então, a terra era uma dádiva que foi dada a Israel. Só que, entenda, como uma dádiva, a terra não era para ser usada apenas para promoção pessoal. A terra não foi dada para Israel, a terra tinha um propósito missionário. E aí isso aqui vai entrar em muitos aspectos da nossa vida, do nosso trabalho, do que fazemos, de como fazemos, como tratamos, como valorizamos, porque o caráter da terra, a terra tem um caráter missionário para o mundo. Quando Israel recebe a terra, Deus dá um propósito para Israel. Tá? E veja que interessante. A terra deveria ser um instrumento de generosidade. Por quê? Os israelitas deveriam usar a sua economia, a sua fartura, a terra que mana leite e mel, para atender às necessidades uns dos outros. Não era para cada um viver na sua tribo, para cada um viver no seu canto, produzir a sua semente, colher, se intocar em casa, vender a alto custo, taxar os produtos para que o outro vizinho comprasse dele mais caro, para que ele obtivesse lucro. Não era dessa maneira. Tá? Você percebe que o nosso mundo está descontrolado, né?
O nosso mundo está vivendo... Tivemos, ano passado, ano retrasado, não me recordo, uma greve dos caminhoneiros em nosso país. E o que foi que aconteceu em basicamente todos os postos da nossa cidade? Supertaxação dos produtos. Ao invés de um se preocupar com o outro, de baixar o preço, de dividir o combustível, para que um ajudasse o outro, para que não houvesse falta, foi o que aconteceu? As pessoas estocavam para si, o preço de tudo foi lá para cima, como se as pessoas estivessem experimentando ou esperando uma oportunidade para defraudar o outro. E fazendo isso com extrema alegria. Mas a terra não foi dada para isso. A economia não foi dada para isso por Deus. E os israelitas, quando são estabelecidos e vão ser estabelecidos, Deus está tratando e promovendo no coração, porque é de lá que vai jorrar todas as fontes, todos os desejos, para que a lei gravada lá pudesse auxiliá-los da condução da vida cotidiana. A palavra de Deus, e você que está aqui nessa noite, precisa entender isso, e nós como pregadores, pastores e presbíteros, precisamos entender isso, que a palavra, ela é prática, ela tem que impactar a minha vida diária, ela tem que impactar a maneira como eu trabalho, como eu me relaciono com o próximo, como eu vejo o meu trabalho, como eu faço as minhas coisas. A palavra de Deus tem que repercutir na nossa vida. Porque se não repercutir na sua vida, alguma coisa está errada com o seu evangelho. Ela tem que mudar a minha forma de falar, de tratar os outros, de ver os outros. A palavra precisa mudar o meu status. Porque para isso o Senhor estabeleceu todas as coisas. E se eu creio nisso, se eu acredito que existe um Deus, que a terra pertence a Ele, e que tudo Ele estabeleceu segundo a sua vontade, eu preciso me render a isso e viver dessa maneira. Simples. Tá? Então veja, essa era a visão ministerial da economia que iria chamar a atenção de todos os povos. Lembram? Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. As nações vizinhas, eu não sei quem estava ali, os edomitas, os moabitas, os jebuseus, os fariseus não, né? Todos os zeus que estavam por ali, deveriam olhar para Israel, ver a maneira como eles se tratavam, e isso iria causar um impacto extraordinário nos vizinhos, e eles então iriam vir conhecer a estrutura e passariam então a servir o Deus Yahvé, que era o Deus que estabeleceu aquele estilo de vida. Oh, querido irmão, se entre nós não houver comunhão, se entre nós não houver amizade, não houver amor, não houver auxílio mútuo, cuidado uns com os outros, nós estamos falhando. Deixa eu fazer uma pergunta simples para você. Como as pessoas que estão na igreja, ou na sua família, ou os seus vizinhos, como é que elas te veem? Se alguém perguntasse para um parente seu, ou para alguém da igreja, como é fulano, o que as pessoas falariam de você? Pense bem nisso. Nós precisamos, em nossos atos, refletir aquilo que Deus estabeleceu. Porque nós não imitamos os nossos pais. Nós não imitamos as pessoas que estão sempre perto de nós. E se nós não imitamos Cristo e o que Ele determina para nós, não é Ele que nós estamos olhando. Não é Ele que nós estamos buscando informação. Por isso, trate as coisas da forma correta como você precisa tratar. Tá? Não fique... Não vamos promover entre nós
momentos de como se vivêssemos em um eterno campo de batalha, onde qualquer palavra parece explodir uma bomba atômica. Não é esse o princípio. Não é assim que devemos viver. Tá? Agora veja. A economia, o comércio em Israel foi o instrumento utilizado por Deus para distribuir, para compartilhar a riqueza que viria do domínio especializado, individual de cada ordem, tá? Onde cada um iria exercer o seu trabalho, plantando a vinha, plantando trigo, cuidando do rebanho. E isso eles iriam trabalhar e se ajudar e se auxiliarem para que na vida cotidiana, em tudo, eles pudessem agradar a Deus. Mas o problema é que existe um intruso no mundo. Que intruso é esse? Não tenha medo, pode falar. Qual é o intruso que está no mundo? Qual é o intruso que destrói o coração, que nos leva a ser egoísta, mesquinhos, a pensar apenas em nós? Quem é o intruso que incomoda o nosso coração, que nos leva, às vezes, a até achar legal e bacana e interessante quando nós adquirimos algo de forma errada? Que intruso é esse? O pecado. Infelizmente, esse pecado que nos cega, que destrói o coração, rompeu e nos faz agir de maneira contrária à vontade do Senhor dentro dos nossos relacionamentos. O pecado vem alimentando uma ilusão de autonomia no coração humano. O pecado vem mostrando que você precisa, antes de mais nada, pensar em você. Não é assim que ouvimos aí? Você tem tão pouco. Vai dividir. A plantação não foi nem tão boa. O salário nem caiu todo. Não é assim que a gente vê? Infelizmente, o pecado tem destruído os nossos relacionamentos. O mal escalou tanto que chegou a ficar fora de controle 2 vezes. Quando foi? Alguém lembra? Depois que o pecado entrou, nós temos 2 momentos onde o pecado estragou tudo de maneira tão assustadora que teve que haver uma intervenção. Sodoma vai morrer de novo, não? Antes de Sodoma. A Torre de Babel. Torre de Babel e dilúvio. A maldade cresceu tanto que Deus teve que intervir. Inclusive, pastor, se notar bem, na Torre de Babel vai bater um pouco com aquilo que o senhor falou. Eram as nações decididas a não ter mais seus próprios inimigos. Todas elas decididas a se unir. Destruir, aquilo que o senhor falou, da divisão de Deus coisas entre as nações. Sim. A Torre de Babel é um ataque a esse princípio. Sim. A divisão entre as nações. É uma luta contra Deus. É uma luta contra Deus constantemente. O pecado tentou gerar gerou no coração do homem esse desejo de ruptura, de viver apenas para si, de viver apenas de forma egoísta. E aí as pessoas queriam chegar até Deus, e então nós temos essa ruptura. Então veja, diante disso, perceba onde a gente quer chegar. Diante disso, nós não temos os planos de Deus para a humanidade sendo frustrados por causa do coração humano. Como vimos aqui hoje pela manhã, Deus agiu de maneira soberana, conduzindo a história, mesmo em meio aos atos e aos planos e às artimanhas do coração humano. Nada pega o Senhor de surpresa. Nada frustra o nosso Senhor. Sabemos muito bem disso.
Mas veja, mas Deus estabeleceu de forma graciosa um novo começo. E aqui, nessa questão da terra, onde ele poderia começar a reverter esse mergulho degradante que a humanidade estava cada vez mais se afundando. Deus, então, separou um homem para que dele nascesse uma nação que faria diferença na terra. Quem foi esse homem? Quem? Abraão. Tenha medo não, pode falar bem alto quando ele perguntar que tá certo. Tá? E se errar não tem problema, todos nós erramos. Pode falar bem forte. Tá? Então veja, nós temos Deus separando uma família e seria por meio dela que Deus iria conciliar uma criação caída com o seu plano redentivo. Tá? Sempre tem uma família envolvida. Você já percebeu nisso? Que beleza, né? Sempre tem uma família envolvida. E aí, olha o que temos. Deus, então, chama Abraão, manda ele ir para um local escolhido a dedo pelo Senhor. Estratégico para o mundo da época. Tá? E seria nesse lugar estratégico que o povo de Deus revelaria por meio da sua vida a proposta redentora de Deus. Você já percebeu como a nossa vida em comunidade é importante? Você já percebeu como a nossa comunhão e a repercussão que a nossa igreja causa é utilizada por Deus para que o seu plano salvífico se cumpra em nossa cidade? Porque você já imaginou se saíssem notícias de que as pessoas daquela igreja são pessoas que se saíssem apenas escândalos? Que tragédia seria. Perceba que Deus se utiliza do nosso comportamento, da maneira que nos portamos juntos, para que o seu plano seja conhecido por aqueles que nos ladeiam. Breno. E eu acho que às vezes a gente se esquece que a igreja, apesar dos pesares, é o melhor exemplar de criação redimida que se tem nesse mundo. É verdade. Não tem outro modelo. Não tem outro modelo. E mesmo sendo tão imperfeitos como somos, mesmo tendo tantas falhas como temos, é a melhor imagem de criação redimida. É a melhor imagem que o Senhor nos deu. Por isso, vamos lutar para que os nossos laços fraternos não sejam destruídos por questões tão pequenas. Por isso, cuidado. Cuidado com o que você faz, com o que você fala. Cuidado como você reage, como você responde. Tudo isso pode causar um impacto contrário àquele que Deus estabeleceu para a nossa comunidade, para a nossa vida em comunidade. Tá? Então veja, os descendentes de Abraão seriam mais ou menos um novo Adão, mas ainda o novo Adão está por vir. Mas temos aqui um novo Adão com o encargo de um novo jardim. Só que esse jardim, esse local, não seria apenas para Abraão, ou para uma pessoa só, ou para apenas um casal. Seria para uma multidão. Tá? Então veja. E o que eu acho interessante é que quando Deus, depois, mais na frente, vai estabelecer ali as tribos, as divisões, ele estabelece a tribo de Levi, que vai servir como um papel muito importante. Alguém lembra? A tribo de Levi, qual é o trabalho dela? Trabalho espiritual. Trabalho espiritual, trabalho sacerdotal. Sabe para quê? Para lembrar o povo da vocação sagrada que eles tinham, para que eles nunca se esquecessem disso. Por isso você, querido,
não prejudique você mesmo, não prejudique seus filhos, não prejudique a sua família, deixando de ser lembrado domingo após domingo do seu papel nesse mundo. Não roube da sua casa a instrução daquilo que Deus lhe dá todos os dias. Porque é por meio dessa instrução que você vai viver. E mesmo tendo a tribo de Levi ali para revelar tudo aquilo que eles deveriam ser, um sacerdócio na terra, eles erraram tanto. Imagine se nós negligenciarmos o nosso papel, como é que nós vamos viver nessa terra? É tão triste nós observarmos o nosso povo abandonando o que de mais precioso nós temos, o dia do Senhor, para olhar e para ouvir a voz do Senhor, dizendo: arrependam-se, para fazer tantas outras coisas que não são para amontoar para a sua vida espiritual. Não seja um danificador da sua própria vida, da sua própria casa. Não seja. Agora veja, a partir desse povo, dessa terra, a bênção redentora de Deus iria alcançar todas as nações da terra. Vimos hoje pela manhã como isso aconteceria. O que as tribos fariam na sua terra seria era como, deixa eu usar um exemplo bem simples. Vocês lembram quando eu era mais jovem, né? Um pouquinho mais jovem, lá na Bahia, eu lembro muito bem, eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que manhã tinha umas forminhas de estrela, umas forminhas de sol, umas forminhas de lua, e aí ela fazia uns bolinhos de fritar, eu acho que era de fritar. Eu quero dizer para você que tem muito lugar aqui na frente, tá? Muitos lugares aqui na frente. E eu conto com vocês, aqui ó, tá aberto, tá? Então veja, e eu achava interessante que ela usava aquelas forminhas para modelar como ia ser o bolo, né? Glória a Deus. Ô glória. Ô glória. Vamos lá, irmãos. Então veja, aquelas forminhas serviam para modelar o bolinho. E eu, como criança, achava o máximo. E aí eu lembro que lá nós somos 4 irmãos, né? Então eram 4 irmãos em casa e manhã fazia assim, 3 bolinhos para cada. E eu sempre gostava de pegar da estrelinha, porque tinha várias pontas e eu comia as pontinhas, talvez demorava mais. Mas interessante que aquilo me deixava impressionado, porque modelava, né? A maneira como Deus estabeleceu Israel era simplesmente para ser um molde, tá? Um molde para a terra de como deveria se portar a humanidade. Por isso você vai ter estabelecimentos de leis, tá? Para que pudessem essas leis, as nações vizinhas, ao observar o trato, a maneira como se cuidava do outro, a maneira como se agia as pessoas, pudesse assim ser uma forma para modelar aquelas nações vizinhas a obra redentora do nosso Deus. Então veja, o efeito transformador da redenção de Deus deveria se espalhar por todas as nações, à medida que eles tivessem contatos com esse povo santo. Já imaginou um povo vizinho vindo fazer negócio com Israel e ele cobrando o preço justo?
auxiliando e acudindo o necessitado que não tinha. Isso seria algo revolucionário. Ou não? Claro que sim. Né? As nações iriam cantar louvores a Deus, porque esse povo os ensinou como se deve tratar o outro. Não é passando a perna, enganando. Hoje, não sei vocês, mas toda vez que você vê alguém pedindo na rua, você tem medo de dar. Porque você não sabe se a pessoa vai realmente estar passando fome ou se ela vai usar para qualquer outra coisa. Não é assim? Então veja. A ideia seria que Israel, com as suas leis dadas por Deus, iriam ajudar as nações vizinhas com essa estrutura de vida. Tá? E aí, quando Israel se estabelece, nós encontramos o Senhor dando leis. Tá? E a peculiaridade desse propósito missionário de Israel em sua terra é visto quando Deus estabelece a lei. Você percebe que ela, em quase tudo, protege a propriedade do outro? Você percebe? Não cobice o que é do próximo. Não é assim? E aí começa, não cobice a propriedade, a mulher, e ele começa a estabelecer os relacionamentos. A lei protegia a propriedade privada. Sabe o que eu acho interessante? Que mesmo Israel, sendo povo de Deus, habitando na terra que Deus dava, mas o intruso promoveu uma rachadura na terra de maneira tão terrível que a terra não estava isenta de falta de chuva, de seca, é a mesma coisa, né? De uma tempestade, de algo destruir tudo. Não é assim? De plantar e não nascer. Ou de plantar e não nascer, e não colher o que se esperava. Ou do rapaz que estava plantando a semente, não foi diligente e jogou direitinho e cuidou da terra. Tudo isso poderia acontecer. E eles não estavam livres disso. Então, Deus estabelece, e sim, quando isso acontecia, vamos lá. Vou usar um exemplo claro aqui. Eu gosto de usar um exemplo que você sempre perto. Vou usar o nosso irmão Everton ali, que está ali, Evinho. Tem ali a sua fábrica, e aí, de repente, chegam para ele e falam assim: Evinho, eu quero incomodar com você. Eu quero encomendar com você, né? Eu quero que você construa um prédio de 30 andares. Recebe, né, Bíblia? Um prédio de 30 andares e quatro apartamentos por andar, e eu quero que você mobile todo o apartamento, todos eles. E aí o que o Evinho faz? Vai no banco, pega um empréstimo, ele vai ter que comprar todo o material. E aí ele compra o material, assina contrato, faz tudo, e de repente o rapaz chega e diz assim: eu infelizmente estou com um problema e eu não vou mais construir, deu um problema lá no terreno, embargou a obra, perdi o terreno. O que é que vai acontecer com o pobre do Evinho? Endividado. O banco vai chegar e dizer: olha, vamos ter que tomar a tua casa, vamos ter que tomar aquele terreninho que você tem, vamos ter que tomar seu carro, só não vamos tomar os meninos, porque vai dar mais despesa, vai ser a gente tomava também. Não é assim que acontece? A ideia da terra é justamente essa.
Por causa do pecado, as pessoas não estavam livres de cenas assim acontecerem e de pessoas perderem a sua terra. E quando as pessoas perdiam a terra, algo devia acontecer. Tá? Algo devia acontecer. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Levítico, capítulo 25. Levítico 25, verso 25 até o verso 28. Eu vou ler para vocês. Olha como Deus é impressionante em sua lei. Ele diz assim: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá quem? O seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém o ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Vocês estão me ouvindo bem atrás, cada chuva? Está ouvindo? Ok, então vamos lá. Então veja o que nós temos. Olha o que esses versículos dizem. Irmãos, aqui eu fico impressionado. Porque se a população mundial seguisse isso aqui, não teria. Não teria sem terra, não teria pobreza. Eu acho que seria bom o microfone agora, porque eu estou ouvindo, galera. Vou falar, vai. Dois propósitos dessa lei. Primeiro, ele evitava que tivesse uma classe científica do nosso Israel, uma classe que vivesse de aluguel, de renda, sem trabalho. Repita, que é interessante. Havia dois propósitos nessa lei quando você a analisa direito. Primeiro, evitava uma classe rentista muito grande, uma classe que ia viver de aluguel, de renda, que estaria muito acima dos outros e que seria, obviamente, uma desculpa para a opressão, criaria uma classe de pessoas desempregadas abaixo deles, ou pessoas com subempregos. E também tem a outra questão, as famílias as quais eram devolvidas, na época bíblica, não eram só famílias como a gente entende hoje de famílias nucleares, eram corporações de ofício também. Eram unidades nas quais as pessoas produziam os próprios alimentos e revendiam, ou seja, a lei do levirato também servia para a ideia de preservação da vida econômica da nação, no sentido de não permitir que certos lugares ficassem sem alimento, sem mantimento, caso a herança de uma família passasse para outra família. Sim. E você percebe que Deus estabeleceu, Deus amarrou tudo quando deu a lei. O engraçado é que a gente vê muitas filosofias relacionadas a esse tema. Inúmeras, assim, não dá pra fazer um curso para você entender. E a maioria parece para muitos extremos em relação a isso, e a maioria vê a Bíblia como um livro retrógrado que não tem muito a ensinar. Só que se a gente parar para pensar, a gente não encontra com facilidade uma filosofia que vai defender o direito à propriedade privada, mas que também vai ter um sistema de amparo, como a gente está vendo na Bíblia. Justamente. É impressionante como a Bíblia trata essas coisas. E aí temos pessoas que abandonam a Escritura
que a julgam como sem necessidade e que ainda a julgam como algo insuficiente para a vida. Então, olha o que temos aqui. Se um israelita não conseguisse, o israelita Ebinho, não conseguisse cumprir as suas obrigações financeiras, ele teria que vender parte, ou totalidade para cobrir. Ele tinha que pagar. O camarada quebrou, mas ele vai ter que arcar com aquilo que ele gastou. Tá? Então veja, o interessante é que ao vender a sua terra, ou ao vender o seu negócio, um homem hoje fica sem nada, não é? Se eu vender o meu carro, se eu vender a casa, não posso a casa pastoral, né? Mas se vender os bens, eu fico sem nada. Mas quando Deus estabeleceu a lei para Israel, não foi assim que a coisa iria acontecer. Porque se alguém não conseguisse pagar e vendesse a sua terra, o homem não deixaria de ser o proprietário daquela terra. Por quê? Porque a terra pertence ao Senhor. E foi Ele quem deu a terra. E Levítico 25, 23 proibia a venda definitiva da terra e a transferência de propriedade. Somos arrendatários, inquilinos na terra. E aí o que acontecia? Um devedor arrendava a sua terra, vendendo o usufruto dela, a produção, o potencial da terra, e as colheitas dessa terra serviriam para pagar a dívida. E quando a dívida era paga, o que acontecia? A terra voltava para o seu dono. Hoje nós temos pessoas que só vivem de aproveitar das tragédias da vida do outro para comprar barato. Não é assim? O camarada está passando por um câncer, tem que fazer um tratamento, e aí precisa vender aquela terra que vale 100 mil, faz o desespero, ele vai e compra bota de 30, e a pessoa ainda sai contando vantagem que comprou de 30 mil. Não foi assim que o Senhor estabeleceu. Achei interessante, não sei se foi por causa do programa, mas tem um programa na TV que era sobre loja de penhores. Que a pessoa vai na casa de penhores, leva um objeto para vender ou para penhorar, né? E pega o dinheiro. E chegou uma moça com uma bijuteria em forma de um escaravelho. E ela foi lá para penhorar ou vender. E ela não sabia a origem da joia, daquela bijuteria. E ela falou assim, não, eu quero $300. E aí o rapaz, o da loja de penhor, chamou um especialista e ele averiguou a joia. E viu que ela era de diamante legítimo, custava mais de $25 mil. A moça não sabia. Foi o que ele fez? Ele disse para a mulher, eu não posso te pagar os $300 que você me pediu. Eu vou te pagar $25 mil. Quantos fariam isso? Tudo bem, estava sendo televisionado, filmado, mas muita gente viria isso como uma oportunidade de lucrar. Você percebe que a nossa vida em comunidade, ela é muito bem afinada, ela é muito bem orquestrada, para que não haja esses extremos entre nós. Então veja, o que nós temos aqui é isso. Então, ele deveria, a produção da terra deveria pagar a terra. E se a dívida fosse muito grande, ou se também a produção da terra desses anos tivesse algum problema, o camarada teria que trabalhar para pagar a sua dívida. Agora,
na ausência de um parente, de alguém que pudesse ali chegar, não, eu vou saldar a sua dívida, tomar a sua terra de volta, tinha o jubileu. E aí eu vejo como Deus sempre exige de nós fé em tudo. Tá? Porque a lei do jubileu era uma lei simples. A cada 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas, todas as dívidas eram canceladas, todos os bens devolvidos. E olha que interessante. Se o camarada não conseguisse pagar a dívida, depois de 50 anos, a terra voltava para o seu dono, para que não houvesse miséria entre o povo de Deus. Esse ano do jubileu era um ano específico ou era um aniversário do acontecimento Nós temos os estabelecimentos das festas, tá? E nós temos Deus estabelecendo isso. A cada 7 anos nós vamos ter um intervalo, e a cada 7 de 7 nós vamos ter um intervalo maior. E esse intervalo maior, e aí eu quero que você grave bem isso, porque existe uma simbologia muito grande. Porque a terra descansava por quanto tempo? Pode falar. A cada 7 de 7 se parava o trabalho, e no 50º ano, todo aquele ano, a terra descansava. Tá? Deus trabalhando a promessa ou a ideia de que a produção, o tesouro, o enriquecimento, que o fruto e o maior que nós devemos almejar não está nessa terra. Não está nessa terra. Porque vamos lá, ficar um ano sem trabalhar na terra, como assim? E não é promover preguiça, não. É entender que o nosso sustento vem de quem? Do Senhor. Difícil isso, né? Então veja, se o 50º ano dava a todos um novo começo, o período de 49 anos entre eles dava uma oportunidade de colocar a sua fé em ação. Esperar 49 anos para a dívida ser paga. Ou, no decorrer do tempo, até chegar o ano do jubileu. Isso é interessante. Mas veja, vamos caminhar aqui. Tudo isso implica que Deus não quis ou não estabeleceu o paraíso de uma vez só, como fez no jardim, quando ele estabelece um novo momento para o povo. Ele vai construir para que a cada novo momento, cada novo ato, cada nova a vivência dentro dessa comunidade aguçasse no povo o desejo do descanso, o desejo da terra, o desejo do que aquilo simbolizava. É por isso que eu disse para vocês, não roubem de vocês mesmos o significado do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é um antegozo, a gente está aqui, no nosso retiro, palestra de manhã, tá? Palestra de manhã aqui, e dá 11 horas, e de repente você começa a sentir um delicioso aroma que vem da cozinha. E você começa a sentir aquele cheiro, e você diz assim, meio-dia está chegando. E eu estou terminando, irmãos, estou terminando. Meio-dia está chegando. E quando a gente encerra, que a gente vai para aquela fila, a gente saboreia aquilo que nós aspiramos. É isso que o domingo faz. Nós sentimos o sabor da eternidade todo domingo. Todo domingo. O sabor da eternidade. O sabor do descanso, da vida. Por isso, seria tolice você com fome e depois que aqui estiver encerrado, você ficar sentado nesse banco e dizer, não vou para lá.
É ou não é tolice? Hoje tivemos uma vaca atolada extraordinária. Extraordinária. Tolice ficar aqui sentado. O domingo traz a nós esse sabor. Por isso não desperdice. Não desperdice. Tá? Pastor. Além de Deus ser o soberano dos soberanos, né? Eu acho que ele era engenheiro agrônomo também. Ó. Porque diante dessa lei, ele estabelecia algumas... Hoje a agronomia ela identifica isso como benéfico do ponto de vista agronômico, as capacidades químicas, físicas e biológicas do solo, esse descanso, né? Sim. E é comprovado que você tem que Hoje, dar o descanso para o solo para ele te dar uma condição recuperar. melhor em vista da agricultura itinerante intensiva naquela área. Sim. E Deus estabelecendo para que nunca faltasse. Hoje o povo trabalha a terra sem dar descanso, e aí jogando. E Deus está dizendo, olha, quer ter colheita sempre? Vamos fazer assim. Produza, dê descanso, depois produza. Nunca vai ter falta. É? Então veja, a ideia é, se o povo fizesse correto, a terra em abundância promoveria bênção. Mas se fizessem mal, fossem egoístas, o fim seria terrível. Então veja, a ideia central é que o resgate foi promovido por Deus para trazer alívio, refrigério, descanso das angústias e das aflições que o povo sentia. E aí, voltando para o nosso texto, como diz o nosso querido irmão Haroldo, quando ele sempre me lembra, aí eu digo, e com essas breves informações em mente, quero que vocês entendam como se fosse conversar agora, mas não é. Então, veja, voltando para o nosso texto, Boaz, como resgatador, deve ser compreendido tendo em vista todo esse contexto. Pense agora no ânimo de Ruth. Disse, estou livre da minha angústia, vou encontrar descanso. Deitar aos pés de Boaz não foi apenas um descanso de alguns momentos, mas foi a esperança. Eu achei interessante o que o autor vai dizer. Ele diz, quando ela pede, estende a tua capa sobre mim. A ideia do termo hebraico é, estenda a tua asa sobre mim. Como foi dito hoje pela manhã. A ideia de proteção, de cuidado, de prover. Ela disse, você é o único, na mente dela ali, para aquele momento, que pode me libertar dessa situação. Então, nós temos isso acontecendo. Boaz vai servir como um resgatador, alguém que promoveria novamente vida, ou que traria de volta o nome, tá? Ele poderia recuperar para aquela mulher tudo que ela perdeu. Veja, todos esses passos de solidariedade e proteção da família deviam ocorrer, porque a questão essencial em Israel consistia na fidelidade da aliança. Faria-se isso porque o Senhor é o Deus que sustenta. Cuidar dos dependentes de alguém e promover a plena participação deles na comunidade tinha precedência sobre a riqueza ou sobre a ambição pessoal. Sempre que tiver na sua mão fazer o bem, faça. Principalmente os da família, da fé, da nossa família. Porque isso é bom e agradável a Deus. Tá? O correto relacionamento com Deus, ele iria transparecer quando nós cuidamos uns dos outros. É por isso que eu acho interessante quando você vai lá no Novo Testamento e constantemente você lê assim, aconselhai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros, sustentai uns aos outros. Não é isso? Esse relacionamento em comunidade fala muito a respeito daquilo que nós cremos e do que somos. Tá? Então veja, como foi dito aqui pela manhã, a Boaz poderia ser um primo, é um parente
de Ruth, de Noemi. E elas encontram nele a bênção desse que vai libertar. Agora vocês vão entender muito disso no que nós temos aqui nas palestras também amanhã. Mas deixa eu fazer um parêntese, né? Porque o que acontece aqui em Ruth 3 traz um paralelo extraordinário para nós, e eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1. Eu vou ler para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Perceba que o resgatador garantia a herança de volta. E aqui, Pedro fala de uma herança que todos nós, crentes, temos. E nós fomos resgatados. E esse resgatador antecipava Cristo. É muito isso ainda amanhã. Porque em Cristo, Deus não permitiu que nós sofrêssemos o prejuízo que o nosso pecado causou, tirando tudo de nós. Ele nos redimiu pelo sangue do seu Filho e se tornou nosso companheiro humano. Absorveu o custo do nosso pecado e pela ressurreição assegurou uma herança eterna para nós. E hoje nós, os que cremos, seremos ressuscitados dentre os mortos para viver com Ele nos lugares celestiais. A redenção da propriedade de Noemi, ou que ela vai herdar com Ruth, é muito pequena, mas aponta para algo maior, para a redenção do pecado, onde seremos cobertos, protegidos, cuidados, e garantido será para nós uma herança maior do que simples questões terrenas. Do que veja, Boaz pode ter sido um excelente resgatador, tal como Elimeleque, como Malom, como Quileon, como Noemi, como Ruth, como Obed. Só que Boaz, aconteceu o que com ele? Morreu! Assim como morreram todos os outros depois dele. Só que por meio do grande resgatador que nós aguardamos, que nós esperamos, cantamos aqui, né? A morte já não mais... diz o quê? Tem poder por novo sou, não nos assustará jamais. E por que ela não nos assustará jamais? Porque o nosso resgatador não está morto. O nosso resgatador não está morto. E ele nos faz olhar para além da morte, para uma herança incorruptível, tomada pela ressurreição do nosso Redentor. Deus é o nosso grande resgatador aqui, que manda o seu Filho para nos resgatar desse lamaçal de pecado e dessa dívida que não teria anos para terminar. 50 e mais 50 e mais 50. Precisamos da eternidade para pagar, porque não pagaríamos, para sofrer as penalidades da dívida. O que acontece? O nosso resgatador vem
pega a nossa dívida e rasga. Só que ele não rasga simplesmente de uma maneira simples. Ele sofre. Ele sofre as dores do seu pecado, as dores da sua dívida. Ele sofre por aquilo que você faz todos os dias. E sofreu por aquilo que você faz todos os dias. E o mais interessante, queridos, é que a herança que está reservada para nós é uma herança incorruptível. Jesus não morreu para tornar a salvação meramente possível para todos. Ele morreu por aqueles que depositam sua confiança nele e o recebem pela fé, pela redenção que ele realizou. E em Cristo, hoje você faz parte dessa família de Deus. Sua herança está guardada nos céus. Sabe, vocês assistiram, não sei quem assistiu aquele filme O Gladiador. Vocês assistiram O Gladiador? Tem uma hora no final que é uma ficção, óbvio, mas ele morre e quando ele pisca os olhos, ele tem a visão de um campo. Você lembra disso? Você assistiu? E aí ele meio que está quase falecendo e ele pisca e vê um campo. De repente, quando ele morre de vez, ele está no campo e à sua frente está uma casa, a sua casa. O nosso resgatador garantiu para nós que ao piscarmos os nossos olhos pela última vez, aqui nessa terra, nós estaremos em casa para sempre. Nós estaremos na terra que mana leite e mel. Como eu disse no início, os países, as nações, o nosso próprio país, as pessoas se degladiam, se matam, estão aí numa luta por dinheiro e por ganância e por poder. E por vezes nós temos tantas pessoas lutando por essa terra. Tantas pessoas dando a vida por pessoas, por partidos políticos, por uma situação que parece que é o último sinal de vida, quando na verdade o nosso país não é aqui. Nós somos estrangeiros e peregrinos e nós aguardamos um país em que a economia nunca sofrerá danos. Aguardamos um país em que não haverá aposentados. Aguardamos um país onde não viveremos para trabalhar suado, para voltar para casa com migalhas. Habitaremos em um país onde a economia será perfeita, porque estaremos debaixo do governo do justo e do santo juiz, o nosso resgatador. Olhe para Boaz. Ele vai resgatar amanhã. Isso já é spoiler, tá? Ele vai resgatar. Só que o que ele faz é muito pequeno em relação ao que foi feito por você e para você. Por isso, viva. Por isso, trabalhe. Por isso, contribua. Por isso, sirva. Mas saiba, o seu país não é aqui. A sua herança não está aqui. O seu tesouro é maior do que tudo isso, queridos irmãos. O nosso tesouro é o nosso resgatador, Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos dê força para nos auxiliarmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros. Entender que nele é que nós temos vida, que somente nele é que nós
encontramos de fato a verdadeira redenção. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe. E tenha certeza que ainda veremos algumas questões muito interessantes nesse livro, que vão impressionar o seu coração, levando o seu olhar para Cristo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, Tu tens cuidado de nós. Tu tens nos dado força para o trabalho. Tens nos dado a juventude da vida para correr, para lutar, para estudar, para trabalhar. E o interessante, Senhor, é que com o passar dos anos, as rugas vão aparecendo, a barba e o cabelo vão ficando branco, vão caindo, vamos cansando, os nossos olhos vão enfraquecendo, vamos perdendo o vigor. Mas nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a esperança que temos é de que a morte não é o fim para todos nós. A nossa vida não terminará sendo vigor. A nossa vida não terminará, Senhor, na fraqueza, sem força. Não. Porque a nossa vida vai além de tudo isso. A esperança que temos é que o nosso resgatador alcançou para nós algo além dessa vida. Algo que é inestimável. Já está entesourada, aguardando a nossa chegada. E lá não haverá mais velhice, não haverá mais cabelos brancos, não haverá mais calvície, não haverá mais absolutamente nada disso que nos preocupa hoje. Mas haverá a força e o vigor de uma juventude eterna, habitando na terra que mana leite e mel. E entraremos todos nós no descanso do Senhor. E ali, ó Deus, aos Teus pés repousaremos. Debaixo das Tuas asas encontraremos o refúgio. O refúgio de um mundo mau e terrível. O refúgio de um mundo egoísta, da maldade. Nós viveremos contigo para sempre. E te louvamos porque o preço não foi baixo. O preço foi a tua vida, Senhor. Teu sangue naquela cruz maldita, sofrendo em nosso lugar, pagando um preço de uma dívida impagável por nós. A esperança ou aquilo que estava à nossa frente era só miséria, morte, destruição. Mas aquela cruz, o túmulo vazio, garantiu para nós uma herança que não pode ser maculada, como disse Pedro, que jamais perecerá ou perderá o seu brilho. É a terra que aguardamos. E, ó Deus, muito obrigado, porque a certeza que temos é que ao fechar os nossos olhos aqui, contemplaremos os campos do Senhor e veremos o nosso pastor, que nos receberá no aprisco eterno. E seremos cuidados por Ti para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos dá essa certeza.
A tua palavra nos garante que o nosso nome não será apagado com a morte. O Senhor nos resgatou e nos deu um novo nome. E hoje somos chamados de filhos de Deus. E esse nome, nem mesmo a morte apagará de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse resgate. Obrigado por tudo que o Senhor fez, garantindo que viveremos em harmonia para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que te pedimos humildemente. Um nome que está acima de todo nome, do nosso resgatador, do nosso redentor, do nosso amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos. Que Deus fortaleça os nossos joelhos trôpegos e nos dê força para caminharmos nessa vida, aguardando o dia da redenção, em que estaremos nos campos do Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo. Amém e amém.